todo mundo que está estudando para a área fiscal, área de controle, procuradoria, enfim, magistratura, que vai ganhar cerca de 30 a 40 mil por mês líquido, certo? Não chega a 40 líquido ainda, porque às vezes contém indenizatória, né? Mas vamos lá. Vamos colocar 30 líquido, certo? Por que que é tão importante a gente, até quando a gente está falando sobre investimento, deixar claro aqui que a gente está falando de um super investimento. Por isso que demora um pouco para ser aprovado. Isso é normal, tá? Mas bora lá. Se eu entrar com 35 anos, eu entrei na Cefaz com 30, certo? Eu passei no concurso com 28. Então eu entrei na Cefaz de Pernambuco com 30. Mas eu já ganhava mais que um auditor aos 26 anos, 27 anos lá no TRT. Mas eu vou colocar aqui 35 anos. Vou colocar 40. Vamos supor que você entrou com 40 anos. Entrou com 40 anos e ganhou seu salário inteiro ali até a compulsória, com 75 anos. Então você recebeu durante 35 anos, certo? Eu vou colocar 30, não vou nem considerar inflação. 30 vezes 13,3. Por que 13,3? Porque tem 12 salários, né? Tem as férias e o terço de férias. Desculpa, o 13º e o terço de férias. Então vai dar 399 por ano. Aí eu multiplico isso aqui por 35 anos, certo? Eu que passei com 40 anos de idade, 10 a mais do que eu entrei. 35. Isso aí só vou contar até a compulsória. Tem gente que tem uns direitos que conseguem ganhar quase igual né, o pessoal que já entrou há mais tempo, tipo eu, mesmo depois que se aposenta ainda ganha quase o salário inteiro. Mas enfim, a gente está falando disso aqui, ó. Então, é um valor muito alto, é um objetivo muito alto. Aí, tem gente que às vezes fica se amarrando, porque não, eu não vou comprar um material, pô, tem um material que é top, e tem um material ruim, vagabundo. Aí o cara compra um material vagabundo porque é barato. Eu não consigo entender isso. E o top, ele, não, é caro demais, não vou sustentar o capitalismo e tal. E aí atrasa uma aprovação num carro que vai dar isso aqui no resto da vida, pro resto da vida pra pessoa. Então, é muito pouco o que se gasta. Claro que a gente só gasta o que tem, tá? Mas é muito pouco que se gasta em relação ao benefício que você tem. Vou dar um exemplo aqui, o Otto. O Otto é um aluno meu que passou na Cefa do Pará, em 6º lugar. Ele ficou comigo 2 anos na mentoria, gastou cerca de, sei lá, 14 mil reais. Ele ficou 2 anos e pouquinho. No primeiro salário dele, ele ganhou 32 líquido. Então, em 10 dias ali, ele pagou um investimento de 2 anos e meio. E o resto é tudo dele. Então, é esse tipo de investimento, de relação, investimento, que a gente tem que fazer sempre quando a gente estiver diante desse, né, olhando para esse projeto, tá? E pelo vulto, né, pelo tamanho aí do prêmio, a gente já pode esperar aí um tempo de preparação para ficar competitivo entre 1 ano e meio a 2 anos. Esse é o normal. Esse é o normal. Entre 1 ano e meio a 2 anos. E isso tudo vai depender da carga horária que você tem, certo? Da produtividade, do teu controle emocional e da capacidade cognitiva. Pode ser mais. Isso aqui é para você ficar o quê? Um faixa preta. Só que aí depois que a gente ganhar a faixa preta, a gente vai brigar com outros faixa preta para ver quem é campeão, né? Então eu tenho que olhar nesse projeto nosso aqui, eu tenho que olhar para isso aqui como algo de longo prazo, ou seja, precisa ser o quê? Sustentável. Por isso que o foco deve ser aprender a estudar e estudar todo santo dia. Porque vai ficar mais fácil construir a bagagem se eu tiver constância. Muito mais fácil. Não tem nem comparação. Não tem nem comparação. Inclusive, quando a gente trabalha com o objetivo primeiro de ser constante, a gente começa a trabalhar, por exemplo, metas alcançáveis. Por exemplo, você não vai entrar de sola querendo já estudar 6 horas por dia, que é uma carga horária surreal. Não é por aí. Você vai começar com 3 horas. Pega o ritmo.
Cria o hábito, depois a gente melhora. Aumenta para 4,5. Lá na frente, uma reta final, coloca 6 horas. 8 horas é um luxo. E aí é só quem não trabalha, não tem filho e tal, que consegue. Então a gente vai trabalhar com o que pode agora e vai trabalhar também com progressão de carga, tipo musculação. Ninguém vai para o primeiro treino pegando a carga dos sonhos dele, não. Você vai devagarzinho, tem um período de adaptação e tal. Inclusive, quando para, tem que se lembrar que as pausas elas devem ser evitadas ao máximo. A gente retroage, volta tudo. Por isso que é muito mais importante você focar na constância do que ficar igual um mané aí, colocando uma carga maior do que mais, acaba se lesionando fisicamente, mentalmente, aí para e para voltar é pior. Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu quero que vocês respondam, tá? Eu quero a participação de vocês. Qual foi o maior período que vocês conseguiram estudar sem parar? Sem parar. Qual foi? Qual foi o maior período em meses que vocês conseguiram estudar sem pausa? Ó, 3 meses na área policial, ou seja, quase nada. Saulo, 2 meses. Itamires, 4 meses. Fabiano, 2 meses. Fábio, 2 meses. Cadê o pessoal do Instagram? Cadê? Ó, o Rui disse que tá 1 ano e 8 meses, de domingo a sexta. Já ficou melhor, né? Juan Xavier, 8 meses e conseguiu a aprovação. Parabéns, parabéns. Tu tomou posse aonde, Juan? Tá trabalhando já? Já tomou posse? Qual foi o cargo que tu passou? Ó, comecei março, né? Estou até agora. Show de bola. Pronto. A primeira coisa que a gente vai fazer é tentar imprimir esse ritmo. É o primeiro grande desafio. Conseguir estudar o máximo período que a gente puder sem pausa. Ó, o Juan Xavier, ó, PM da Bahia. Parabéns, viu? É um excelente cargo, tá? Como escada, né? Para você conseguir o que agora? Estudar para passar num concurso melhor. Eu fui sargento do Exército. E eu descobri que eu não queria ser sargento do Exército na semana 0, antes do curso de formação. E foi excelente para mim porque isso fez com que eu nunca descansasse e conseguisse sair logo, né? Não passei tantos anos assim. Eu só demorei mais porque como eu passei no Exército com 18 anos de idade, eu tive que fazer faculdade, e aí eu fui lotado lá em Brasília, e aí eu fui fazer a Universidade de Brasília, né? Que é a federal de lá. Aí só foi o tempo de eu fazer a UNB, quando eu estava no 6º semestre da UNB eu já comecei a estudar e passei em 5 concursos de analista, um deles o TRT, que foi o cargo que eu falei no início da aula aqui, que eu, em 2014, eu já ganhava 23 mil por mês, em 2014, né? Era dinheiro naquela época, e é dinheiro hoje, né? Imagina naquela época. Mas parabéns, tá? Mas bora lá, ó. Elton, 3 meses até aprovar na KR, pronto. Outro aí, ó, que passou no concurso bom, concurso escada bom, né? O que é que a gente vai trabalhar quando a gente for dar o salto para um concurso, vamos chamar de concurso finalístico, né? Que é aquele que você vai aposentar suas canetas. É começar a trabalhar com a ideia de, pô, diante de tantos assuntos, já se preparar para manter a constância, tá? Porque a gente é uma jornada maior, naturalmente, é uma jornada maior. Então esse é o grande desafio do concurseiro que quer alcançar um patamar, né, acima dos padrões, né, para entrar naquele 1% lá que a galera fala. Ah, 1% da população, que é quando o cara passa, o cara não, realmente agora eu tô com a vida ganha. Era assim para mim, né? Quando eu entrei no exército, eu falava, caraca, isso aqui não dá, porque eu ganho uns, sei lá, 5 salários mínimos. Quando eu entrei, 5 ou 6 salários mínimos.
né? Aí pagar um apartamento, se tiver filho, for pagar a escola de menino, de criança, fez a feira, acabou o dinheiro, né? Acabou o dinheiro. Então a gente tem que trabalhar, claro, o projeto de cabo a rabo, né? Do início ao fim. Passando pelos concursos escada até o concurso finalístico. E para isso, a gente vai trabalhar, qualquer concurso que pague